A morte de um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos, infelizmente foi confirmada. Eu vou trazer para vocês a partir de agora essa notícia que chega para partir o coração de todo o povo brasileiro, enfim, muito conhecido fora do Brasil também. Vocês vão entender exatamente de quem eu estou falando a partir de agora. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias sobre Edir Macedo, sim, o dono da Rede Record de televisão, centenas de emissoras de rádio, também da Igreja Universal, ou seja, esse homem tem um patrimônio bilionário e com certeza é uma das figuras mais conhecidas no Brasil da religião brasileira, né, gente? Ele consegue realmente arrecadar milhões todos os meses. Só, gente, que em meio ao homem de Deus que ele é, ele também se envolve em problemas com a justiça, tá? E a justiça manteve, olha só, manteve decisão negativa a Edir Macedo em relação a um processo que estava aí tramitando na justiça brasileira, tá bom? Eu vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora e as coisas não estão boas para Edir Macedo. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias sobre outro grande homem de Deus, o padre Fábio de Mello, que reagiu aos pedidos de expulsão. Dizem que sou uma vergonha. Pois é. O Fábio de Mello é um homem de Deus, né? Mas é também um artista que vive aí fazendo shows, cobrando 150 mil reais para cantar 1 hora para Deus. Mas isso, gente, não é o pior. O pior foi aquele escândalo, né, que manchou a imagem dele em relação àquele jovem gerente de uma cafeteria no sul do Brasil que acabou perdendo o seu emprego devido à atitude de padre Fábio de Mello. Vamos às declarações do padre, porque, gente, estão querendo expulsá-lo da igreja, tá bom? São notícias muito importantes a partir de agora, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, 195 milhões de visualizações. Começamos, gente, com o luto que chega ao coração do povo de Deus. Pois é, quem morreu, gente? O líder da igreja Mormon, ele morreu aos 101 anos nos Estados Unidos. Eu estou falando de Russell M. Nelson. O líder religioso Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos, pois é, gente, conhecido como Igreja Mormon, morreu essa madrugada em Utah, nos Estados Unidos, aos 101 anos. A morte foi confirmada pela igreja, mas a causa não foi divulgada. Ele era a pessoa mais amável e gentil com quem alguém poderia desejar se relacionar. E sempre será lembrado por isso, diz o comunicado da igreja. Nelson era o presidente mais velho da história da igreja. Ele foi chamado apóstolo em 7 de abril de 84 e em 14 de janeiro de 2018, aos 93 anos, assumiu a liderança mundial da fé mormon. Seu ministério foi marcado pela expansão internacional, anunciou a construção de 43 novos templos e visitou 32 países, além de diversos territórios norte-americanos. Nascido em 9 de setembro de 24, em Salt Lake City, no estado de Utah, Nelson era filho de Marion e também Edna. Médico de formação, destacou-se como cirurgião cardíaco, sendo responsável pela primeira cirurgia de peito aberto realizada em Utah em 1955. Serviu também como médico durante a Guerra da Coreia, antes de ser ordenado apóstolo mormon em 1984. Na vida pessoal, casou-se pela primeira vez com Denzel White, com quem teve 10 filhos. Após a morte da primeira esposa em 2005, casou-se em abril de 2006 com Wendy Watson. O líder mormon deixa a esposa, 8 de seus filhos, 57 netos e 167 bisnetos. À frente da igreja, Nelson fez parte do grupo de 15 homens responsáveis por supervisionar o crescimento e o desenvolvimento da instituição, que hoje reúne mais de 17 milhões de membros em todo o mundo. Que Deus conforte o coração da família e de todos os membros dessa igreja. Agora a gente vamos falar sobre o Edir Macedo, né? Pois é, a justiça manteve imagens de Edir Macedo em documentário e dá vitória à Netflix.
A sentença rejeita pedido do bispo e de Renato Cardoso para retirada ou borramento de cenas de O Diabo no Tribunal e reforça a liberdade de informação. A Justiça de São Paulo decidiu a favor da Netflix e rejeitou a ação movida pelo bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e por Renato Cardoso, que pediam a retirada ou, alternativamente, o borramento de imagens suas exibidas no documentário O Diabo no Tribunal, lançado em 2023. A decisão foi proferida nos últimos dias pela juíza Paula da Rocha e Silva, da 36ª Vara Civil da capital paulista, que julgou o pedido improcedente e extinguiu o processo com resolução de mérito. Os autores ainda podem recorrer. O documentário retrata um julgamento ocorrido nos Estados Unidos na década de 80, em que a defesa de um acusado de homicídio alegou possessão demoníaca. No filme, aparecem breves cenas de cultos da Igreja Universal, com imagens de Macedo e Cardoso em sessões religiosas. Na ação, os bispos alegaram violação ao direito de imagem e sustentaram que a obra teria caráter sensacionalista, além de provocar confusão entre fiéis ao associar práticas da Universal a um crime que não teria relação com a denominação. Bem, gente, aí uma perca muito grande para o Edir Macedo, né? Porque eles acharam que iriam conseguir aí tirar o documentário do ar ou simplesmente tirar aquela parte onde eles aparecem ou borrar as imagens, e não foi o que aconteceu. Agora vamos falar sobre o padre Fábio de Mello, que reagiu aos pedidos de expulsão. Dizem que sou uma vergonha. Completando 24 anos de sacerdócio, padre Fábio de Mello reage às críticas e pedidos de expulsão da igreja. Bem, o padre, gente, usou as redes sociais na noite de ontem para fazer um sincero desabafo sobre seus 24 anos de vida sacerdotal. Longe do tom protocolar, o discurso do religioso abordou as constantes críticas, o moralismo e até os pedidos explícitos por sua expulsão da Igreja Católica. Conhecido por sua abordagem humanizada, o sacerdote optou por não ignorar seus haters, pessoas que promovem ataques e disparam contra ele. Em vez disso, ele acolheu as críticas com uma reflexão profunda, bem reconhecendo que gera comentários como figura pública. Fábio de Mello enfatizou que sua vocação primordial é acolher aqueles que não entram pela porta da frente. Ainda mais na reflexão, ele fez uma comparação das escolhas divinas com um inusitado Departamento de Recursos Humanos, que selecionou indivíduos estranhos e esquisitos em vez dos dois ditos perfeitos. Um dia, contrariando todos os palpites do que me viram crescer, tornei-me padre. Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encara o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história. Só escolheu gente estranha, esquisita. Os perfeitos também eram bem-vindos, mas não sobreviviam, pois o consideravam louco. Há 24 anos, mesmo sendo um homem cheio de imperfeições, venho acolhendo os que passam pela minha vida, de maneira especial os que não se sentem convidados, os que não entram pela porta da frente. Só sendo assim é que posso desfrutar de alguma coerência. Se em algum momento de nossas vidas o meu ministério sacerdotal fez sentido para você, obrigado pela confiança. Já valeu ter sido quem eu fui, disse o padre Fábio de Mello. Gente, o Fábio de Mello, né, assim, tem muita gente que não gosta dele porque realmente ele se envolve em muitos escândalos, né, e não é bom, né, não é bom. E outra coisa, gente, um homem religioso, ele teria que ter, né, aquela fé que, né, a maioria das pessoas não tem. E a vida dele é reclamar nas redes sociais que está doente, que está com depressão, que está com isso, que está com aquilo, né? Escândalos envolvendo aquele jovem que perdeu o emprego dele como gerente em uma cafeteria também. Isso tudo são notícias negativas e é o que aparece nas redes sociais, né? Qual foi a última vez que você foi em uma missa que o padre Fábio de Mello estava ali no púlpito falando de Deus, né? Ele está mais na televisão, ganhando seus milhões nos shows e, né, isso chama a atenção do público e dos católicos, né, que estão insatisfeitos com a maneira que o padre Fábio de Mello realmente leva a vida dele.
Agora o seu comentário é muito importante, deixa aí, eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo, um grande abraço e a gente se vê já já.